morte ao dragão. Eu me encontrava no quarto escuro. Uma cabana de madeira, velha e suja. O cheiro era atormentador. Tudo fedia. No chão, pedaços de vidro quebrados. No teto, teias de aranha. Uma palpável escuridão enchia o ambiente, como se as trevas possuíssem matéria. Além de muita coisa quebrada aqui e ali, havia um buraco na parede que me incomodava. Era como se alguém observasse, esperando a oportunidade para atacar. Enquanto procurava uma saída ou, pelo menos, um jeito de tornar aquela casa menos tenebrosa, uma criatura estranha saiu do buraco na parede. Com um porte esquisito, semelhante a um macaco, ela veio andando em minha direção, arrastando a cauda no chão. Assustado, tentei sair de perto, mas aquela pequena criatura se movia depressa. Ela chegou até mim. Seus olhos eram terríveis, perversos, e seu sorriso, malicioso. Pelo tamanho, imaginei que ela não conseguiria me machucar, mas começou a me beliscar, disparando apertões doídos. Eu não conseguia afastar aquele bicho. Tentava estapear o capeta macaco ou chutá-lo. Uma vez até o derrubei, mas ele continuava voltando para cima de mim. Depois de uma sofrida briga, se é que dava para chamar de briga, o macaco correu de volta para o seu buraco na parede. Eu sabia que ele ainda estava lá, e isso me perturbava. Eu não conseguia sair da casa, ao mesmo tempo que sentia que não precisava sair. De alguma maneira estranha, era como se aquele lugar pertencesse a mim. Mais uma vez, o bicho saiu do buraco, dessa vez maior. Ele me atormentou novamente, enquanto eu tentava impedi-lo, até que, enfim, ele retornou ao seu buraco. Isso se repetiu incontáveis vezes. Notei que a criatura ficava cada vez maior, a cada investida contra mim. De repente, ela apareceu grotesca. O macaco, que antes me atacava pela canela, agora estava ombro a ombro. Clube Spa. Dezembro 2021. Comigo, apesar de seus braços serem tão longos que tocavam o chão. Eu não conseguia mais combatê-lo. Quando tentava acertá-lo, ele segurava meus braços e sorria, continuando a bater, beliscar, fazer cócegas que doíam. Eu me senti tão atormentado que perdi o ar. Meus olhos tentavam evitar o contato com os demoníacos olhos daquela criatura. Parecia estar estampado em seu rosto que ela sabia que era mais forte do que eu, como se eu não oferecesse nenhuma ameaça. Em meio à dor e ao desespero, escutei os passos de alguém subindo as escadas. Num instante, a porta do quarto estava ao chão. Uma figura se arremessou para dentro, usando os ombros para arrombar. Era meu pai. Para muitos, o pastor Luciano Subirá. Para mim, naquela hora, apenas papai. Seus olhos estavam enfurecidos, como quem diz: largue o meu garoto. Àquela altura do campeonato, não sei quem tinha o olhar mais assustador, meu pai ou o monstro. Só sei que meu coração vibrou de alegria. Alguém veio socorrer-me. Eu achava que ninguém viria, aliás, nem tinha voz para clamar por ajuda. Meu pai correu em direção àquela criatura como um leão avança para apanhar sua presa. Reproduzindo um movimento perfeito de futebol americano, ele deu um verdadeiro tackle, envolvendo o bicho com os braços e jogando-se junto com ele pela janela, que acabou despedaçada. Nós estávamos no segundo andar. Assim que os dois atingiram o chão, meu pai se levantou e mandou um soco tão forte na cara do capeta macaco que eu quase chorei de alegria. Ele estava lá, brigando com o meu inimigo, quando eu decidi ir também. Fui para cima do bicho junto com meu pai, que já estava dando uma surra nele. Quando cheguei, acabamos com a raça daquele infeliz, até que ele desistiu e correu para longe, para nunca mais voltar. Acordei assustado. Sentei-me na cama para ouvir o que ecoava dentro de mim. Entendeu? Claro que eu havia entendido. Junto com o alívio de ser Clube Spa. Dezembro 2021. Apenas um sonho. Também veio a compreensão da mensagem. A casa bagunçada era meu coração. Por minha própria negligência, por deixar de cuidar dele, abri uma brecha, um buraco que, por sua vez, originou uma luta crescente, progressiva, que se tornou maior do que eu podia suportar. A questão é que eu não precisava lutar sozinho.
O sonho me foi uma boa sugestão de com quem eu poderia abrir meu coração. Fui, então, até meu pai e abri o jogo. Ele sempre me perguntava como as coisas estavam nessa área, e eu sempre dizia que estavam bem, mesmo quando não estavam. Não que eu quisesse mentir, mas eu imaginava que conseguiria vencer sozinho e depois só chegaria com o testemunho da vitória. Com muita vergonha e insegurança, confessei o problema. Com muito amor e carinho, ele me abraçou e chorou junto comigo. A partir daquele momento, ele começou a ensinar-me macetes de um homem que, por muitas décadas, caminhava em santidade. Ele abriu as Escrituras e mostrou-me segredos que o próprio Deus entregara como verdadeiras armas para prevalecer contra esses dragões. Eu já não estava mais lutando sozinho, e esse foi o primeiro passo para um novo caminhar. Hoje, posso dizer que nem sequer me lembro daquela nojeira. Faz anos que eu tenho caminhado em santidade e em vitória sobre a carne e o pecado. Eu até já levei a minha princesa para casa, com muita alegria, sabendo que meu dragão estava vencido. No entanto, não aconteceu da noite para o dia, e eu quero mostrar a você como foi o processo. A conversa com meu pai não foi o fim, e sim o começo de uma árdua jornada, necessária para vencer aquela encrenca em que eu havia me metido. Quero apontar 3 principais armas que se destacaram na minha jornada e mostrar a você como elas estão fundamentadas na palavra de Deus. 1. Vulnerabilidade. Clube Spa. Dezembro 2021. Aqui vai a primeira arma. Torne-se vulnerável. Desde aquela primeira conversa, eu decidi ser bem aberto com meu pai, que topou ser meu parceiro nessa jornada. Não apenas para confessar quando eu caísse, mas também para compartilhar quando eu tivesse vontade de fazer besteira. Meu sogro, o pastor Abel Ber, costuma dizer que quem confessa tentação não confessa pecado. Confessar a tentação em si é tão constrangedor que quebranta o coração e coloca-nos em um lugar de fraqueza, o que para mim faz jus ao versículo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Cor 12:10, grifo meu. Acontece algo sobrenatural quando compartilhamos nossas tentações com pessoas que podem ajudar. Quando confessamos a Deus, somos perdoados. 1 João 1:9. Existe, contudo, na doutrina cristã, mais que a conexão direta ao Pai Celestial. Tiago declarou. C. T 5:16. Qual a diferença? A conexão vertical, feita a Deus, leva-nos ao perdão. Porém a conexão horizontal, feita aos homens, conduz-nos à cura. Podemos estar presos a um ciclo de tropeços na mesma área. Queda, arrependimento, conexão, perdão é queda de novo. Se queremos ser curados, e não mais cair em determinada área, precisamos entender quão poderosa é a ferramenta da conexão. Eu diria que é uma maneira de ferir o orgulho, de manter o coração quebrantado, principalmente, de expor nosso coração a uma ação divina maior que apenas o perdão. Como diz o ditado, juntos somos mais fortes. Quando eu passei a ser honesto com meu pai sobre minha luta, encontrei uma força diferente para avançar contra o dragão. Quando o desespero chegava, eu não me sentia sem esperança. Conforme vivia a transparência, aprendia mais sobre como lutar contra o maldito. O. P 27:17. Clube Spa. Dezembro 2021. Esse é um dos maiores segredos para ser um homem aiado. A vulnerabilidade e a prestação de contas nos transformam, nos tornam conscientes. Agora que meu pai sabia o que estava acontecendo, não só eu me abria com ele regularmente, mas ele também apertava a marcação. E aí, Ilho, está orando. Está irme. Não deixe a peteca cair, e isso gera em nós uma percepção maior. Ajuda-nos a lembrar que nada passa despercebido na realidade espiritual. Realmente, nunca é despercebido. Deus está conosco em todos os momentos, e seus olhos sempre estão sobre nós. Nós é que, estupidamente, fingimos que não estamos sob vigilância. Eu trabalhei por um tempo em uma editora como assistente de escritório. Sempre que terminava de executar minha principal função, eu gostava de sentar, colocar meus fones de ouvido e, ao som de música relaxante, ler um livro.
Muitas vezes, no meio daquele rito de descanso, meu chefe aparecia com uma cara de: o que você está fazendo aí, sentado? E mandava que eu varresse as folhas da calçada ou limpasse o telhado, para não ter problema com as chuvas. Eu achava que era só por maldade, mas, como um bom funcionário, fazia todas aquelas tarefas. Acredite se quiser, até hoje, quando tento dar uma relaxada durante minhas horas de trabalho, vejo o rosto do meu antigo chefe. Aquilo me ajudou, de certa forma. Gerou em mim uma cultura de prestação de contas do que faço com meu tempo, mesmo quando não tem ninguém por perto para escalizar. O Scale, entretanto, é essencial para causar esse despertamento. Ter um amigo, um pai, um irmão, um líder, alguém que possa acompanhar você de perto nessa batalha é essencial. Escolher alguém do mesmo sexo e que seja mais velho que você, porque sei que o problema atinge guerreiros e guerreiras, muda o jogo. Eu acredito, de todo o coração, no discipulado. Creio que todos nós deveríamos prestar contas a alguém que está adiante de nós na jornada. Eu não cheguei nem à metade das clubes PA. Dezembro 2021. Conclusões que compartilho neste livro, sozinho, por mim mesmo. Aliás, quem está ainda a vacilar arruma desculpa de todo tipo. É bom ter alguém por perto que tenha liberdade de nos avisar quando nos encontramos nesse estado, arranjando justificativa para o pecado. Alguém esteve comigo, e esse alguém foi meu pai, a quem sou intensamente grato por ter travado a batalha ao meu lado. Todos nós temos pontos cegos. É por isso que contar com a perspectiva de outro alguém, com mais maturidade e experiência, ajudará você, muito mais do que você imagina. Os melhores jogadores de futebol que você conhece ainda se submetem à experiência de um treinador, não é? Matadores de dragões também precisam de um. 2. Viva pronto para a guerra. Um de meus principais problemas era que eu me preparava para a guerra somente quando ela chegava à porta. Eu orava e jejuava para vencer as tentações, mas apenas nos momentos em que sofria com a vontade de pecar. Que tipo de soldado espera para se preparar para a guerra apenas quando ela chega em seus portões? Se agisse assim, ele jamais estaria preparado. Não, um soldado vive em constante treinamento para, no momento em que escutar os rumores de guerras, já estar pronto. É só assim que não se acaba pego de surpresa. A palavra de Deus nos ensina um comportamento semelhante. P. 1:10 e 12. A vitória não vem apenas no momento em que passamos pela tentação. A vitória é determinada quando nos preparamos para enfrentar a tentação. O texto de 1 Coríntios revela que mesmo aqueles que não têm problemas nessa área hoje devem cuidar para estar em pé, lutando por sua santidade. Nesse preparo para vencer as tentações, há uma ferramenta fundamental: a oração. O próprio Jesus nos ensinou a orar todos os dias para sermos clubes PA. Dezembro 2021. Libertos da tentação e livres do mal. P. R. M6, 9, 13. O fato de que Cristo nos ensinou a ter essa atitude já é o suficiente para considerar a oração como fundamental e estratégica. Ela foi, na minha experiência, uma das principais armas que, pouco a pouco, levou-me à vitória. Eu passei não apenas a orar, mas a jejuar não somente quando já enfrentava crises, mas constantemente. O resultado começou a ficar evidente. Eu contava com uma força diferente para vencer. De tempos em tempos, ainda vacilava, apesar de os vacilos não serem mais constantes. Até que, um dia, durante meu momento devocional, eu me deparei com uma passagem das Escrituras, que mudou completamente o jogo. N. D. 1:10 e 13. Eu já havia lido essa passagem muitas vezes, mas, naquele dia, ela saltou diante de meus olhos. O que quer dizer que está escrito que eu nunca serei tentado além da minha capacidade de vencer a tentação. Clubes PA. Dezembro 2021. De repente, esperança e raiva, no bom sentido, se acumularão em meu coração. Eu percebi que a única pessoa que eu poderia culpar por cair era eu mesmo. Deus prometeu que eu posso vencer todas as vezes que for tentado. Eu creio na palavra de Deus, e essa passagem encheu meu coração de fé.
Quão grande é a confiança de um soldado que sabe estar lutando junto ao melhor exército? Agora, quão maior é a confiança de um soldado que luta por alguém que já venceu? Desde então, mudei mente e atitude. Passei a preparar-me para o conflito, em jejum e oração, mas com uma certeza hincada em meu interior, crendo que eu poderia vencer, sabendo que era uma promessa bíblica que a tentação nunca seria maior do que eu. Juntei fé à preparação constante para a guerra. Entenda esta verdade. Você nunca será tentado além de sua capacidade de vencer. Tenha sempre isso em mente. Creia nisso. Muitas vezes, eu me sentia abandonado por Deus na hora do aperto, porque orava, mas Ele não levava o problema embora. É óbvio que isso é uma atitude muito imatura, porque o Senhor decidiu que eu posso ser vitorioso em todas as tentações. Ele conquistou essa vitória, em Cristo. Ele mesmo se encarrega de, todas as vezes, prover a saída, o livramento, o escape. Já que muitos homens deixam para preparar-se apenas na crise, é de surpreender que não estejam prontos quando a tentação aparece. Não adianta um camarada que passa o dia largado no sofá, jogando videogame, e não tem muita habilidade com exercícios físicos, acordar um dia decidido a correr uma maratona, achando que aguentará 42 quilômetros. Ele não está pronto. Não adianta o cara moscar o bimestre inteiro na sala de aula, sem fazer suas tarefas ou estudar o conteúdo, e achar que dará tudo certo na prova de física. Não, ele não estará pronto. Do mesmo jeito, se passarmos dias, semanas ou meses sem orar, sem expor nossa vida e nosso tempo à palavra de Deus, é ilusão imaginar que seremos gigantes espirituais, prontos para tudo. A vitória não se conquista. Clube Star. Dezembro 2021. Em um momento. Ela é o resultado de muitas pequenas decisões, repetidas muitas vezes, de novo e de novo. Um caçador que lutou com lobos a semana toda está muito mais preparado para derrotar um urso. Não é o grande momento da tentação que nos derrota, mas sim as pequenas coisas que o antecederam. Pelo Espírito Santo e com a mentoria de meu pai, meu parceiro de batalha, comecei a perceber que, quando eu dava mole, não era na hora do ato, e sim antes disso. Aquele que é fiel sobre o pouco, é fiel sobre o muito. Isso é uma verdade bíblica. Se eu não era fiel com pequenas coisas, como meus pensamentos ou um olhar, então como poderia ser na hora de vencer a masturbação? Se você quer derrotar esse dragão, precisa entender que golinhos não são permitidos. Você não pode flertar com o capeta durante a semana e esperar derrotá-lo no final de semana. Decida onde está a sua lealdade, porque não se pode servir a dois senhores. 3. Brinque longe da piscina. Quando eu era criança, fui com meus pais a um evento da igreja. No local, havia uma piscina. Uma das margens era próxima da parede, formando uma passagem estreita que despertou meus instintos ninjas. Precisei inventar um parkour ali. Ao ver a cena, minha mãe veio até mim e disse: Israel, não brinque assim perto da piscina, você vai acabar caindo. Eu respondi que, certamente, não cairia, porque eu sabia o que estava fazendo. Continuei, então, demonstrando minhas habilidades ao passar perto da piscina. Fui advertido novamente por minha mãe. Israel, não faça isso, você vai cair na piscina. Imagine, mãe, eu não vou cair. Eu sei o que estou fazendo. Respondi. Clube Star. Dezembro 2021. Com mais firmeza, foi a vez de meu pai vir até mim. Israel, pare de brincar na beira da piscina, você vai cair. Retruquei, cravando que eu não cairia de jeito nenhum. Bom, obviamente, eu caí na piscina. Tenho certeza de que no começo dessa história você já sabia que eu iria cair. É óbvio, dito e feito. Por mais que seja óbvio que quem brinca perto da piscina corre o risco de cair, alguns de nós nos fazemos de bestas e decidimos brincar perto da piscina com nossa santidade. Esse, com certeza, era um de meus erros. Mesmo sabendo que era mais complicado para mim, eu decidia passear perto do perigo. Mesmo quando não estava procurando encrenca, fazia parte de minha rotina estar perto da piscina. S. P. E. P. M. 5, 29, 30.
Jesus disse que, se meu olho me faz pecar, é melhor viver sem o olho para não pecar. Entenda. Eu não estou dizendo que você deveria literalmente arrancar seus olhos, pelo menos não antes de terminar o livro. Brincadeira. O que quero ressaltar é o princípio. Se o Instagram faz você pecar, então arranque-o e jogue fora. Se a internet faz você pecar, então arranque-a e jogue fora. Se o seriado faz você pecar, pare de assistir. E, preciso parar de brincar perto da piscina. Faz anos que eu caminho em santidade, e Deus é minha testemunha de que até no que é minúsculo eu tenho sido fiel. Mesmo assim, decidi nunca clicar na maldita lupa do Instagram. Por quê? Eu estou com vontade de errar. Não. Eu guardo tanto os meus olhos porque não quero nem correr o risco de trombar com uma missionária do capeta nas redes sociais. Clube Spa. Dezembro 2021. Estou firme no princípio de sempre estar pronto para a guerra. Oro para ser livre da tentação todos os dias, mesmo sem me sentir tentado, e também fico longe da piscina. Não faço isso porque quero ser bom, mas porque zelo pela minha santidade, porque entendo do que estou separado quando não vivo em santidade. Alguém até me disse que evitar a lupa do Instagram não era mais necessário, uma vez que novas atualizações fizeram com que o aplicativo recomendasse apenas o que realmente pode estar associado ao meu perfil. Ainda assim, não volto atrás na decisão. Sei que não estou perdendo nada. Talvez você precise repensar aplicativos de seu celular, seriados a que assiste, sites em que navega. É melhor entrar no reino dos céus tendo vivido sem Snapchat do que queimar com seu smartphone no inferno. A advertência bíblica é clara: quem brinca com fogo acaba queimado. P. O. A. P 6:27, 29. O contexto dessa declaração está relacionado ao adultério, que é um pecado de ordem sexual. Brincar com fogo acaba sempre em queimadura. E brincar perto da piscina termina sempre com a queda na água. Devemos ser cautelosos. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não diz a outrem tua honra. PV 5, 8, 9, ara, grifo meu. Não se coloque em um cenário complicado. Ajude a si mesmo. Muitas vezes, falhamos por pura falta de sabedoria. Passar longe da casa da mulher adúltera não é covardia, é sabedoria. Observe outro texto que fala sobre a importância do cuidado. Clube Spa. Dezembro 2021. A. E 10, 1. Ao longo dos anos, ouvi meu pai ensinar muito sobre esse versículo. É uma valiosa instrução. Um pouco de coisa ruim, moscas mortas, compromete muita coisa boa, bastante perfume. É por isso que somos exortados a proteger a sabedoria e a honra. Um pouco de estultícia certamente irá comprometê-las. A melhor solução é tampar o frasco de perfume, para que as moscas não o estraguem. Ou seja, o verdadeiro segredo para manter a santidade está em protegê-la, a tempo e fora de tempo. Uma vez, ouvi a história de um homem que organizava briga de cachorros. Durante as brigas, muitos se achegavam para apostar dinheiro ou simplesmente assistir ao que estava acontecendo. Dentre eles, estava o rapaz simpático que nunca tinha dinheiro para apostar, mas se tornou amigo do homem que organizava as lutas. Antes de toda a luta, o dono dizia para o rapaz qual cachorro seria o vencedor, e ele sempre estava certo. No começo, o rapaz imaginava que o dono só havia dado um palpite, que a briga estava fora do controle dele. Depois, passou a questionar. O dono fez mistério por um tempo, mas um dia revelou o seu segredo. É simples. O cachorro que eu alimento melhor vence. Paulo, escrevendo aos Gálatas, explica com clareza. P. E. G 5:17. Entenda isto. Quem você alimentar mais vencerá essa luta entre a carne e o espírito. Não adianta ficar afastado da palavra de Deus, ter uma vida fria de Clube Spa. Dezembro 2021. Oração, encher-se de porcaria das redes sociais, tomar porres de filmes e seriados, gastar horas com videogame, no final do dia, ainda querer ser santo. Você precisa ser comprometido com o que alimenta o seu ser.
Certa vez, William Inge, um novelista americano, disse que, se passarmos 16 horas por dia com as coisas desta vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, não é de admirar que as coisas desta vida sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus. No fim do dia, tudo é uma questão de prioridades. Em momento de remorso, é fácil decidir que queremos ser puros, porém a decisão de caminhar em santidade não pode ser apenas fruto de frustração, demanda comprometimento integral. Arrisco ser repetitivo, mas ressalto que homens não são derrubados por grandes momentos de tentação, e, sim, por pequenas inclinações à carne. Viver em santidade requer de nós uma vida de compromisso diário. Seja com o momento devocional, seja com a prudência de não ficar perto demais da piscina. D. O. S. 119, 9. Falamos de oração e jejum, tratamos de não ficar perto do que nos tenta, agora é imprescindível falar da espada, que é a palavra de Deus. Precisamos voltar à palavra, mantendo a chama acesa para um comprometimento radical. A Bíblia faz com que a nossa fé cresça, e só podemos caminhar de maneira que agrada ao Pai se caminharmos com fé. Enquanto estivermos distantes da palavra, o pecado nos parecerá tolerável. A Bíblia mostra o tempo todo que existe uma batalha contra o pecado. Deus nos criou para a intimidade. O pecado nos destituiu dessa intimidade. O Senhor trava guerra contra o pecado, libertando-nos da escravidão que trouxemos sobre nós mesmos. Ele, então, permite novamente a intimidade. Não é necessário grande perspicácia para perceber, dentro da narrativa Clube Star, dezembro 2021, bíblica, o quanto Deus detesta o pecado. É fácil entender que pecar desagrada ao Senhor, e quem o ama deseja agradá-lo. A graça, exposta na palavra de Deus, não nos entrega um passe livre para pecar. Pelo contrário, ela indica uma maneira de vencer o pecado, em Cristo Jesus. A verdade bíblica exterminará, a cada contato e a cada aplicação prática, todos os enganos que o diabo e o mundo plantaram em nós. Citei princípios essenciais, armas fundamentais que me socorreram. Quero ressaltar que travar essa batalha requer de nós imensa dedicação e constância. Eu venci o meu dragão, o que não significa que nunca mais precisarei lutar. Eu ainda travo a batalha contra a Babilônia, mas caminho na vitória que encontrei nesses simples princípios que expus, não pela minha habilidade, mas pela graça do Espírito Santo. Tendo encontrado a beleza de uma vida livre, não voltarei atrás, e aqui está a verdadeira derrota do meu dragão. Eu decidi que jamais deixarei de exercer aquilo que aprendi. Vou continuar vivendo vitorioso sobre a carne e o pecado até que os meus olhos vejam o Senhor. Vou continuar batalhando intensamente, e quando tiver ilhós, eu os ensinarei a fazer o mesmo. Não entenda o que descrevi aqui como meus passos ou meu programa, porque se trata da poderosa e efetiva palavra de Deus sendo posta em prática, e é isso que é libertador. Eu espero que guerreiros e também guerreiras possam apegar-se a tais princípios bíblicos, decidindo colocá-los em prática. Fazendo isso, quem mais desfruta é você. Eu acredito que seremos uma geração tão cativada pela face e o caráter de Cristo, que travaremos uma intensa batalha contra o pecado. Creio numa geração comprometida a viver em santidade por amor ao Santo. Eu acredito em você. Clube Star, dezembro 2021. Exponho agora mais uma advertência, em especial àqueles que, depois de começar a caminhar em vitória, são vítimas da última carta que o diabo tem na manga para prendê-los novamente ao vicioso ciclo de pecado e pecado. A Bíblia nos prepara especificamente contra essa armadilha maligna. Se deixamos a verdade entrar, acredito fortemente que interrompemos o ciclo de quedas. Saudades do pecado. O povo de Israel sofreu terrível escravidão por mais de 400 anos, debaixo da tirania de líderes cruéis. O Senhor os libertou de maneira sobrenatural. Nós conhecemos a história. Não somente os libertou com mão forte, mas fez-se presente durante a jornada, protegendo-os do calor do dia e do frio da noite. Imagine presenciar tais milagres todos os dias, constantemente, como parte de sua rotina. Deus proveu alimento no deserto. O pão literalmente chovia do céu.
mesmo livres da escravidão e cobertos da milagrosa proteção divina, alguém ainda teve coragem de dizer que sentia saudades do Egito. O povo se queixou, dizendo que melhor seria ter ficado. Veja algo bem específico de que os israelitas alegaram sentir falta. É que N11, 5. Saudades da comida. Que refeição era essa que fazia valer a pena a escravidão? Será que essas saudades eram verdadeiras? Saudades dos homicídios? Saudades dos estupros? Saudades dos ilhós e ilhas que morriam na infância, sem nunca terem experimentado liberdade? Não, pode ser. Quem escolheria isso tudo no lugar de um dia ver seus ilhós correndo em liberdade, para cima e para baixo, na terra que o Senhor lhes daria? Quem escolheria os manjares do Egito, ao invés de escolher os frutos da terra prometida, onde haveria paz e canções de alegria? O Egito nunca foi bom. O povo não havia sido chamado à escravidão, para viver em um lugar no qual não se pode adorar a Deus em liberdade. Clube Star, dezembro 2021. Por mais que a atitude do povo de Israel seja chocante, nós nos comportamos da mesma maneira quando sentimos saudades do pecado. Senhor nos libertou do império das trevas, e sua graça nos capacita a viver livres da escravidão do pecado, mas, ainda assim, alegamos saudades do que vivíamos anteriormente. Como assim? Um dia, eu fiz esta pergunta a Deus: por que queremos o que não podemos ter? Ele respondeu: porque vocês não sabem o que querem, não o que realmente querem. E isso me fez pensar. J17, 9. Alguns sentiam falta do Egito porque não tinha perspectiva do que seria a terra prometida. Se qualquer um desses reclamões conseguisse entender que havia algo muito superior ao Egito, ele se alegraria, ainda no deserto. Da mesma maneira, entre o nosso Egito e a nossa terra prometida existe um deserto que serve para tirar o Egito de dentro de nós. Nosso Deus não se preocupa somente em nos dar coisas boas. Ele se preocupa que cada um de nós seja trabalhado e desenvolvido para que possamos, então, aproveitar verdadeiramente o que Ele tem para nós. Em outras palavras, Deus não somente se preocupa com seu destino, Ele se preocupa com você. Ele não quer seu bem, Ele quer seu melhor. Comparado com o deserto, o Egito pode parecer bom. Mas, comparado à terra prometida, jamais. Há ainda outro fator. Se o povo de Israel chegasse em Canaã com o DNA do Egito dentro dele, provavelmente reconstruiria uma sociedade no molde do que já conhecia, o molde do Egito, e não era isso que o Senhor queria. O plano de Deus era dar algo novo ao seu povo. Clube Star, dezembro 2021. Os processos que nos preparam para o melhor de Deus são difíceis. Por isso, o diabo tenta vender versões fajutas das invenções divinas, versões que dispensariam a necessidade de processos. O diabo não dá a mínima para o que acontece com você. É óbvio que ele não está preocupado com seu bem, muito menos com seu melhor. Um caminho sem processos só leva à perdição. Não podemos negociar nossos legados por um prato de lentilhas. Homens de verdade sabem viver pelo propósito, e não pelo momento. Entenda que aquilo que o aguarda na terra prometida, fruto de um viver de santidade, é inimitamente melhor do que os manjares do Egito. Quando você sentirá mais leve saudade do pecado, comece a cantar sobre a sala do trono branco. Passe a visualizar belezas no caminho, abra a janela, aprecie a paisagem, mesmo de dentro do processo, e enxergue o maravilhoso dessa jornada que o Senhor preparou para você. Basta um pouquinho de luz do Senhor e de sua palavra para mudar sua perspectiva. Sob a luz divina, quando parecer que seu coração está sentindo saudades do pecado, lembre a si mesmo que você está fora de si, não está discernindo bem seus próprios desejos, nem percebendo tudo que está arriscando. Com essa postura, dê adeus ao dragão e abra as portas a uma vida de pureza e santidade. Todos os dias, até o fim, seja santo como ele é santo. Não há lugar de maior prazer